Pessoal, o terceiro erro. O terceiro erro, na minha opinião, de uma análise de 5 porquês é fazer uma definição genérica e abstrata do problema. Então, em relação aí ao primeiro e ao segundo, você já começa a entender. Então, quando a gente faz aí uma definição, uma descrição pouco específica e que não aborda as características do problema, né? Não utilizar muitas vezes um processo de estratificação ou de segmentação quando você tem um escopo muito grande, quando o problema parece ser muito grande e você acaba não usando muitas vezes um processo de estratificação. E realmente existe um conceito, pessoal, e eu gosto muito de duas observações. Uma é desse indiano, né, que fala o seguinte, o Jiddu Krishnamurti, né, eu não sei como pronunciar o nome dele, mas eu acho muito interessante a definição dele. Ele fala o seguinte, que se realmente entendemos o problema, a resposta virá dele, porque a resposta não está separada do problema. Então olha só, e tem uma outra definição do Eli Goldratt que fala o seguinte, que do ponto de vista científico, né, do ponto de vista dos cientistas, quando a gente descreve e define muito bem um problema, a gente está a 50% da sua solução. Então é importantíssimo, pessoal, a gente definir muito bem o problema a partir do momento que a gente entende as suas características. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, qual que é a solução então, pessoal? Uma das soluções, por exemplo, é que a gente tem uma folha de verificação. Folha de verificação é uma das técnicas que a gente utiliza no Six Sigma, mas ela é muito simples, para que a operação ela possa descrever categoricamente as características de um problema. Por exemplo, nesse para-brisa, onde a gente observa bolhas ocorrendo em alguns para-brisas, a gente consegue perceber a sua localização, que é uma localização mais voltada do lado esquerdo, o formato da bolha, né? Tem uma pequena, tem uma grande, ela pode estar próxima, por exemplo, de um ponto de saída de respiro de ar. Então, talvez mostre que não está dando tempo de sair esse ar durante o processo de cura, né? Do processo aí de endurecimento do vidro. Então, muitas vezes, né, para defeitos atributivos, defeitos categóricos, defeitos visuais, uma simples folha de verificação pode definir muito bem um problema, e a partir do momento que eu defino muito bem um problema através da sua localização e forma, eu consigo estar mais próximo da causa raiz do problema. Então está aqui aí um exemplo de solução para você. Um outro exemplo de solução, quando você tem aí um problema mais abrangente, de um escopo grande, é você realmente segmentar, estratificar. Então isso é uma técnica muito utilizada, né, no Six Sigma, mas ela serve muitas vezes quando você tem um problema muito grande, até para os 5 porquês, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo relativo a uma quantidade de toneladas por ano de uma aciaria, onde está acontecendo várias perdas. Então, por exemplo, de 8.245 toneladas que foram perdidas em 2011, aqui estão os extratos na qual a gente consegue observar a quantidade que foi perdida. Parte dela, ou seja, 80%, que é 6.596 sobre 8.245, perdeu-se por falha de material, 80%. Uma outra parte, que é 7%, que é esse valor de 577 sobre 8.245, foi por problemas de manutenção. 12% má qualidade do produto. 1% foi queda de energia. Falta de material, que é 80%, parte do material é comprado e parte do material é fabricado internamente. 60% do material comprado, 5% é nacional, 95% é importado. Do 95% que é a maior parte, 90% são polímeros, né? E dos 90% que são polímeros, 95% é de atraso da importação. Eles faltam por atraso na importação e só 5% por falta de ordem de compra. Ou seja, aqui está um extrato, né? Os polímetros atrasam porque são importados e basicamente correspondem a 80% da aciaria parando por falta de material, né? Os 12%, que é uma parcela menor interna, se divide entre problemas de viscosidade elevada, que
são atribuídas por má qualidade e param a produção. Então, você pode, através disso, pegar alguns extratos e cada time, né, cada equipe, tratar de um problema diferente, tentando fazer a seguinte pergunta nos 5 porquês, né? Por que a viscosidade, então, está sendo elevada, está ficando elevada no processo, né? Por que faltam ordens de fabricação sobre reagentes? Por que atrasam a importação? E perguntando. Então, aqui é simplesmente um exemplo, mas de forma muito mais simples você pode aplicar essa abordagem no processo produtivo de uma maneira muito mais rápida e simples, ok? Então, tá aí um outro tipo de solução para que você possa dar mais especificidade em relação à definição e descrição de um problema. E uma outra solução importante, principalmente criada para o TPM, né, em modos de falha ou falhas, fenômenos que ocorrem em manutenção e nos equipamentos, tem uma técnica de 5 Ws e 1H muito interessante, na qual apenas o A é trocado por which. Então, você pode fazer o seguinte, né? O que é o 5W 1H, que é uma abordagem de TPM para descrição do problema? Primeiramente, o what, o que, a primeira pergunta, né? Que fato ou problema está acontecendo? Que fenômeno? Qual é o modo de falha? When é quando? Quando e em que momento ocorre o fenômeno? Ou seja, a caracterização da possível influência que o momento exerça sobre a ocorrência do problema. Where? Onde? Onde e em que local ou qual a localização do equipamento ocorre o fenômeno? E quais os fatores associados ao local que influenciam a ocorrência do fenômeno? Associação da localização geográfica, atrás, na frente, lado esquerdo, lado direito, superior direito, e específica do fenômeno. O outro W é who, quem, que o operador, preparador ou pessoa que atue no equipamento pode de alguma maneira estar influenciando o resultado, tanto negativamente quanto positivamente, né? Problema relacionado à habilidade ou atitude. E which, qual? Qual a tendência de ocorrência do fenômeno? Qual o processo, método, produto, material, utilização, componente está associado à ocorrência do fenômeno? Qual a periodicidade de ocorrência? Então, tá aí os 5 Ws e 1H. Como? Como? De que maneira ocorre o fenômeno? Como é a mudança do estado normal para o estado anormal? Então, tá aí as 5 questões que você pode aplicar é uma técnica, volto a falar, mais voltada ao TPM, mas você pode utilizar não só para itens de manutenção, mas para o dia a dia, para te ajudar a descrever um problema. E a gente vai dar um exemplo específico em relação a esse tipo de abordagem. Então, um exemplo, pessoal. Está aqui um problema ocorrendo, um fenômeno ocorrendo no freio traseiro, né, no freio a disco traseiro de uma bicicleta. Então, o primeiro what, né, primeiro questionamento dos 5 Ws e 1H é o quê? Então, o que está acontecendo? Alta ocorrência de falhas no sistema do freio. Quando? Ao acionar o sistema. Onde? No freio traseiro. Quem? Independente da habilidade das pessoas que estão operando, né, que estão andando de bicicleta. Qual? Ocorre normalmente em descidas. Como? Forte vibração na roda traseira. Então, uma vez que eu tenho todas essas respostas em relação aos 5 Ws e 1H, eu posso fazer uma composição, uma frase que realmente defina o problema que está acontecendo nesse freio traseiro. E ele vai ficar da seguinte forma. Qual é o fenômeno então? Alta ocorrência de falhas no sistema de freio ao acionar o sistema, principalmente no freio traseiro, independente da habilidade do operador, ocorrendo normalmente em descidas com forte vibração na roda traseira. Onde estão os 5 Ws e 1H aqui, pessoal? Está aqui, ó. What, alta ocorrência de falhas no sistema de freio. When é ao acionar o sistema. Where, aonde? Principalmente no freio traseiro. Who, quem? Independente da habilidade das pessoas, né? Do operador. Qual? Ocorre normalmente em descidas. How? Como? Com forte vibração na roda traseira. Então,
esse é o fenômeno que você descreve, que está acontecendo no freio traseiro, para que uma abordagem mais específica de 5 porquês possa acontecer, ok? Então, esse aqui é o terceiro erro que mais ocorre aí dentro do método de análise de 5 porquês.